várias vertentes e todas elas encaminham os nossos pensamentos a voarem sem limites até onde o esforço individual se ancora. Foi através de Camille Flammarion, âncora da ciência astronômica, pesquisador e colaborador fundamental do Espiritismo, que, nomeado, fez o discurso de despedida de Hippolyte Léon Denisart Rivaillou, o nosso querido Allan Kardec, quando desencarnou. Vamos resumidamente refletir juntos uma pequena parte das suas palavras. Próximo à sepultura do educador, Camille foi exímio em dizer que o Espiritismo não é uma religião, mas uma ciência da qual apenas conhecemos o ABC. Isso mesmo, que os dogmas haviam terminado e que os milagres não existem, e sim uma ciência que comprova os fatos e que o Espiritismo é o revelador da lógica da existência. Então, prossegue Camille, quando ele entra na parte científica do seu discurso, expondo o estado em que a astronomia e a física se encontravam na época, e nos deu exemplos de como os nossos sentidos são limitados perante a nossa natureza e da natureza divina. Falava ele, dado exemplo sobre algumas descobertas relativas à análise do espectro solar. Disse ele, destas descobertas resulta que não vemos quase nada do que se passa em torno de nós na natureza. Os raios caloríficos que evaporam a água formam as nuvens, causam os ventos, as correntes organizam a vida do globo. São invisíveis para a nossa retina. Os raios químicos que regem os movimentos das plantas e as transformações químicas do mundo inorgânico são igualmente invisíveis. A ciência contemporânea autoriza, pois, os pontos de vista revelados pelo Espiritismo e nos abre, por sua vez, um mundo invisível real, cujo conhecimento só pode esclarecer-nos quanto ao modo de produção dos fenômenos espíritas. Olha, que interessante essa colocação de Camille, dizendo que para tudo há um princípio e que através desse há forças inteligentes que agem, por isso os resultados demonstram lógica, esta mesma lógica que a ciência e o Espiritismo nos revela através da filosofia. Chegado ao final do discurso, ele ainda completa fortalecendo a imortalidade da alma, da nossa alma, dizendo: Tu foste o primeiro, ó mestre e amigo. Tu foste o primeiro que desde o começo da minha carreira astronômica testemunhou uma viva simpatia por minhas deduções relativas à existência das humanidades celestes. Porque tomando nas mãos o livro Pluralidade dos Mundos Habitados, puseste-o a seguir na base do edifício doutrinário que sonhavas. Muitas vezes nos entretínhamos juntos sobre essa vida celeste tão misteriosa. Agora, ó alma, tu sabes por uma visão direta em que consiste essa vida espiritual a qual todos retornaremos e que esquecemos durante esta existência. Agora voltastes a esse mundo de onde viemos e colhes o fruto dos teus estudos terrenos. Teu envoltório dorme aos nossos pés, teu cérebro está extinto, teus olhos estão fechados para não mais se abrirem. Tua palavra não mais será ouvida. Sabemos que todos nós chegaremos a esse mesmo último sono, a mesma poeira, mas não é neste envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. O corpo cai, a alma fica e retorna ao espaço. Nós nos encontraremos num mundo melhor e no céu imenso, onde se exercitarão as nossas mais poderosas faculdades. Continuaremos os estudos que na terra dispunham de um teatro muito acanhado para comportá-los.
preferimos saber esta verdade, a crer que jazes por inteiro nesse cadáver e que tua alma tenha sido destruída pela secação do funcionamento de um órgão. A imortalidade é a luz da vida, como este sol brilhante é a luz da natureza. Até logo, meu caro Allan Kardec. Até logo. Esse foi o discurso do nosso querido Nicolas Camille Flammarion. Um grande abraço a todos.